Muito bem, gente. Então, o nosso item, né, de hoje é perturbações sexuais, né, que é o capítulo 7 do Homem Integral, também o capítulo 3 Sexolatria do Despertar do Espírito, e o capítulo 6 Início e Conflitos do Cotidiano, também do Despertar do Espírito, né? Então, esse tema é uma continuação do item 10 que trabalha a sexualidade. Hoje a gente vai ver essa questão mais da problemática sexual, né? Já que é um campo que ainda é universo delicado, né? Com várias questões que de uma certa maneira, nos envolvem. É, Na, na proposta, aqui estamos chamando de perturbações sexuais, né? Na psicologia, atualmente, na psiquiatria, né? A gente chama de parafilias, né? As parafilias são, digamos assim, ah, elementos que são necessários, né? Geralmente atípicos, para que a gente possa conseguir ter algum tipo de prazer, de algum tipo de satisfação sexual, né? Então, geralmente, as parafilias são definidas como perturbações sexuais. Antigamente se usava o termo perversões, né? Não se usa mais, né? Mas, como o comportamento sexual na humanidade vai mudando, né? Então, essas parafilias são como fantasias ou experiências, de uma certa maneira, que são usadas, né, para que a gente possa chegar a algum tipo de excitação ou realização sexual. Então, apesar da parafilia ser condutas que geralmente não estão dentro da norma comum, elas não necessariamente sejam consideradas patológicas, né? Então, tem uma diferença hoje em dia na psiquiatria, na psicologia, entre parafilias, né, e os transtornos parafílicos, né? Então, nas parafilias normais ou comuns, digamos assim, né, são mais fetiches, né, fantasias e objetos que são usados, né, para que haja então eh, essa realização sexual e onde não há prejuízo a ninguém e são geralmente consentidos, né? Quando é que começa uma parafilia a se tornar um transtorno parafílico, né? Quando, né, isso começa a gerar algum tipo de eh, prejuízo para a pessoa, né? Ah, e onde a pessoa fica dependente, digamos assim, uma coisa é ter um fetiche, né, sexual. Outra coisa é a pessoa depender desse fetiche para, de uma certa maneira, conseguir ter uma excitação ou ficar em condições de manter um, um coito, né, uma relação sexual. Então, quando isso começa, né, a gerar algo da qual eu dependo, né, de uma certa maneira, né, como eu acabo tendo que constranger o outro ou ficar dependente, né, daquele objeto, daquela fantasia, né, para que eu possa me excitar. Então, isso começa justamente a se tornar um problema sério, porque se eu não tenho algum elemento que possa favorecer, eu não consigo manter o vínculo sexual, né? Então, quando há angústia, quando há, algum tipo de
de perturbação, né, que compromete a minha capacidade de atividade sexual, seja afetuosa e recíproca, né? Então isso começa a se tornar realmente complicado, né? Ainda mais que são prejudiciais ou interferem na capacidade da pessoa de desempenhar as suas atividades rotineiras, né? Então a gente tem daí o transtorno parafílicos, né? Aí eu tenho ah, o voyeurismo, né, o exibicionismo, o floteurista, o masoquista, o sadista, o pedófilo também é um tipo de transtorno, né, transtorno de fetichismo. São alguns transtornos que são considerados, né, algo patológico, né, quando isso assume, né, um risco para as pessoas, né? É, aqui no Brasil, né, alguns são crimes, né? As parafilias não são crimes na sua grande maioria, né? Mas alguns transtornos parafílicos pode gerar infrações penais, né? O exibicionismo, né? Pode, né? Se for em lugar público, né? Ou em pessoas desconhecidas que geram algum tipo de ato obsceno, é considerado um crime. O froteurismo, né, que é um tipo de importunar sexualmente as pessoas, se esfregar no outro, ter contato íntimo, assim, né, e que invade outras pessoas, isso é um crime de importunação sexual, né? A pedofilia, não preciso falar, né, que é um crime, né? E o sadismo e o masoquismo, quando gera algum tipo de lesão corporal, ou mesmo leva a algum tipo de homicídio, né, um processo que gera morte, daí isso acaba sendo também crime, né? Então, tudo depende da forma e das condições que isso é vivido, tá, gente? Então, mas a Joana aqui, só estou trazendo para vocês mais ou menos uma ideia das questões, das compulsões e problemas sexuais que se vive, né? E a Joana vai falar então justamente disso, né? Que esse instinto de, de reprodução, né? Acaba tendo um papel importante no comportamento das pessoas e que vai, de uma certa maneira, né, carregar, né, não só o vínculo do contato sexual como forma de perpetuação da espécie, mas a busca de sensação de prazer, que vai levando, né, de uma certa maneira, uma série de cargas emocionais, né, e que vão se estabelecendo na dinâmica das relações humanas, né? Então, né, a gente tem avançado, né, na história da humanidade em períodos de liberação sexual, né, e períodos de repressão sexual. E a Joana fala, né, de que esses dois tipos de comportamento, né, ou a repressão, né, seja pela religião, a educação castradora, a ação punitiva, né, a visão negativa do corpo, né, com imagens depreciativas em relação à sexualidade, né, ou o oposto, né, que a Jana coloca, né, uma liberação sem disciplina, né, de uma maneira a tu poder viver sem vínculo afetivo, a sexualidade de uma maneira que tu possa ser é, é, colocar ali, né, frustrações e ansiedades que estão projetadas na sexualidade, né, acaba, tanto um lado como o outro, gerando, então, perturbações sexuais, diz a benfeitora, né? Então, ela fala de que, como a gente já comentou nos encontros anteriores, né, a sexualidade envolve uma educação da mente, né?
E aí ela vai falar uma série de questões que vão abrir espaços para problemáticas dessa ordem, né? Desde frustrações do querer não poder, questões outras, né, ligado a uma necessidade de dominação do ego, é, e assim vai, né? Então a gente vê assim como o campo institucional, né, ele acaba se expandindo na nossa subjetividade, né, e ganhando, né, vários lugares de representação interna na nossa vida, né? Então, e aí a gente vê também muito na sexualidade um movimento de regressivo, né? Muitas vezes ali na sexualidade da pessoa buscar na compulsão, naquilo que a gente chama de hipersexualidade, né? Que é um um termo, né? O transtorno sexual hiperativo, que é o termo que a gente, atual, né? Para compulsão sexual, né? Transtorno do desejo sexual hiperativo, é o nome oficial, né? Para esse tipo de coisa, né? Que é onde a pessoa não controla o impulso, né? Não possui, não tem controle e, de uma certa maneira, a pessoa gasta muito tempo, recursos, energias para poder de maneira, se envolvendo com atividade sexual, desde pornografia até vários impulsos que levam a ter atividade sexual, né, repetidamente, né, sem uma base, né, de vinculação mais profunda, né? Então, tudo isso pode não só botar a pessoa em risco, né, em termos de exposição de alguma doença sexualmente transmissível, né, mas também, né, a gente vê que esse tipo eh, de transtorno que está no CID, né? Ele não está no DSM-5, mas está no CID, né? Esse transtorno, né? Ele está muito ligado, né? À questão de busca de aplacar a ansiedade, de compensações de processos internos, né? Que envolvem né, aspectos emocionais não trabalhados ou imagens internas, né? Ligado algum tipo de condição emocional, seja de inferioridade, seja de frustração, seja, né, de algum tipo de condição de ego que leva a algum tipo de conflito que é canalizado de maneira compensatória para a sexualidade, né? Claro, aí eu estou colocando só os aspectos psicológicos envolvendo, né? Mas há outras causas para uma atividade hipersexualizada, né? Desde lesões cerebrais, né? A pessoa pode ter uma lesão cerebral que por algum acidente, né? Algum tipo de lesão provocada por queda, acidente, pode, né, gerar algum danificar alguma estrutura relacionada ao controle dos impulsos, né? Também desequilíbrios hormonais, né? Porque o hormônio afeta diretamente a libido, né? Então, uma desarmonia, né, na questão hormonal pode gerar também comportamentos sexuais exagerados, né? Mas, né, a questão psicológica, né? A gente pode falar então dessa baixa autoestima, né? Então a gente pode buscar validação externa, né, por meio da atividade sexual, uma necessidade de se fusionar no outro, ou de ser confirmado com o outro, ou ser usado como objeto sexual do outro, como uma forma de reconhecimento, né? Ou mesmo traumas sexuais, né? Que também são eventos da infância, a Joana fala sobre isso, né? Ela fala que eh, as violências, não só sexuais, mas as violências físicas e mesmo as fantasias erotizadas ou comportamentos erotizados dos adultos em relação à criança, né?
é, geram traumas sexuais, né? Então, esses traumas sexuais eles podem tanto gerar repulsa, pessoas que estão se fecham e têm dificuldade de tomar, têm intimidade sexual, têm dor na hora do coito, né? Ou, né, uma repetição do trauma, né? Então a pessoa pode repetir, né? E ficar preso àquele processo ao qual ele está fixado. Então, a gente está vendo que são várias situações psicológicas, né? A questão também da pacientes bipolares, né, em fase de mania, né? Que né, quando estão no episódio de mania pode aparecer, né, vários tipos de impulsividade, exagero, como gastar demais, e também a questão por serem uma fase de muita atividade e vitalidade, né? Então eles acabam também podendo apresentar uma hipersexualidade, né? Mas, né, aqui a gente estava falando mais das dificuldades emocionais como forma de escape, né? E de compensação que a sexualidade provoca, né? É, então, nos sintomas do desejo sexual hiperativo, né? Tu pode ter pensamentos obsessivos de conteúdo sexual, né? Então, a pessoa é atravessada a todo momento por fantasias e desejos, né? Essas fantasias sexuais tendem a ser intensas e recorrentes, né? Consequentemente, também comportamentos sexuais frequentes, né? Que acabam tomando mais tempo do que o desejado pela pessoa, do que ela planejou, né? Limitando ou prejudicando, assim, o movimento da vida dela, né? E geralmente, né, há pesquisas que relacionam essas frequências do comportamento sexual a momento de estresse ou momento de estado afetivo grave ou associado à depressão, ansiedade, ou como o Jona coloca, a falta de um objetivo, vazio, tédio, né? Esse vazio existencial pode ser compensado também a partir nesses comportamentos sexualizados, né? No caso de pessoas que vivem esse padrão de comportamento, né? Então, a gente percebe essa dificuldade de controlar suas fantasias sexuais e uma falta de consideração dos perigos e dos riscos. A pessoa pode se expor ou ou ir em regiões de perigos de assalto ou regiões de exposição ou de não cuidado, de não se preservar e poder pegar uma doença, porque a pessoa acaba não conseguindo, né, ter essa capacidade de regular o impulso e buscar, né, espaços mais adequados, né? Geralmente associados a sentimentos de culpa e arrependimento após, né, engajar-se em atos sexuais, né? É, essa angústia, né, pode ser gerada tanto depois que de que tu faz o ato sexual, né? Geralmente arrependimento e culpa, mas há muita angústia que leva a pessoa também a buscar, a realizar o impulso sexual. Então, como se tivesse um anseio, uma ansiedade, algo ali de uma angústia e que ela não pode deixar de buscar, né? Então, é muito parecido com um vício de substância, né? E geralmente também pode acontecer uma perda de prazer ao realizar os atos sexuais, né? Ou seja, ela realiza atos sexuais mesmo que não haja mais satisfação sexual, né? Então, porque há uma certa tolerância à capacidade de suportar, né? E ter também daí as necessidades sexuais
realizadas a partir do prazer, né? Então, e claro, nesses casos, né, são pessoas que têm muita dificuldade de manter relações monogâmicas, né? Porque, né, essa compulsão leva a buscar muitas vezes parcerias conforme as oportunidades ou o momento que a pessoa vive. Então, tudo isso está em jogo, né, gente? Né? Então, a gente vê assim o quanto a sexualidade, né, ela acaba nos carregando, né? E a Joana fala, né, também sobre isso. Uma coisa é tu é, é, ter vida sexual, outra coisa é tu viver para a sexualidade, né? Ela vai colocar essa condição, né? E Jung ele tinha uma frase interessante que ele dizia assim: é terrível cair nas mãos do Deus vivo. O Deus vivo, ele chamava os instintos, os impulsos, né? Porque realmente, né, a gente tem no impulso uma força, né? Uma força que impulsiona, né? É, e aí a Joana fala justamente disso, dessa força que muitas vezes nos carrega, né? Porque ela diz justamente isso, que fazer o sexo, né? Ela fala assim, não basta satisfazer o sexo, toda a fome e sede, né, de momento que são saciadas, retornam, né? E às vezes mais intensa ainda. Então, na verdade, a gente questiona, né, gente? Será que ela está buscando sexo? Que se ela faz sexo e a satisfação não é saciada, então a gente vê aí que tem uma projeção de algo muito sério, muito básico, muito fundamental na sexualidade. E que, no fundo, a questão toda não é, talvez, uma busca por sexo. O sexo está representando, talvez, né, uma, um cenário, né, uma imagem simbólica de um anseio mais profundo, realmente, né, como uma fome brutal, né? E uma fome de quê, né? De comunhão, né? Até uma comunhão espiritual, né? Porque muitas vezes por trás de um sintoma sexual há um conteúdo religioso por trás. Desse anseio por algo maior, de um vazio existencial, de uma religiosidade não vivida e que regride a nível do impulso. Porque lembra que eu já comentei para vocês que tanto a religiosidade como a sexualidade são polaridades do mesmo arquétipo, que é o arquétipo da conúncio, da comunhão. Então, talvez seja um anseio de comunhão ali brutal, né, de ser preenchido, de uma busca de plenitude, de uma busca de completude, que de uma certa maneira é projetado na sexualidade. E talvez essa plenitude e esse anseio pode ser uma religiosidade reprimida também, né? Até porque é, algumas experiências compulsivas são projeções de busca, de contato, de uma experiência de self, né? Então, isso pode acontecer, né? A Olívia está colocando aqui, pode ser uma fome de afeto? Sim, por trás disso, né, Olívia, desse anseio de completude, né, tem muitas vezes carências absurdas, né, então, de afeto e às vezes até uma coisa bem regressiva, uma memória afetiva do bebê fusionado com a mãe. Alguns pesquisadores dizem que a experiência sensória que as drogas geram, do ponto de vista físico, é muito parecido com a sensação que o bebê tem quando está mamando, né, no seio da mãe. Então, então a gente pode pensar que alguma satisfação sexual ou essa busca que não é preenchida, né, e que a pessoa fica preso, pode estar ligada muito ao retorno desse lugar
desse bebê que estava lá acolhido nos braços da mãe num estado de paradisíaco do ponto de vista emocional, né? Então, porque a pessoa quer regredir, não sabe lidar com a frustração, tem N questões emocionais, né? Que de uma certa maneira estão mal resolvidas enquanto fragilidade, enquanto conflito, enquanto carência, e regride. Daí alguém pode me perguntar, mas Gelson, nem todo carente, nem toda pessoa que, que tem dificuldade emocional e baixa autoestima vai ter compulsão sexual. Sim, nem todo. Deve já ter na história daquele espírito, né? Uma tendência a viver isso na sexualidade, ou seja, as questões são emocionais. Mas onde a gente vai projetar, né? Isso, e como a aspiração de buscar isso pode ser de várias maneiras. Então, em algumas pessoas, isso é buscado em questões de contatos e comportamentos sexuais. Por que se dá nesse lugar? Pode ser vários motivos, né, gente? Vários motivos que podem estar em jogo aí, né? Mesmo até algum tipo de fantasia sexual erotizada que o pai e a mãe tinham no bebê, na criança, que faz com que ele fique preso a um tipo de eroticidade inconsciente, né, regressiva no inconsciente. Mas, né, também pode haver com padrões do passado. A pessoa já é um espírito sexualizado e tem uma tendência, então, de reverter de novo ao padrão antigo, né? De retornar ao padrão antigo e acabar colocando as frustrações e dificuldades nessa busca de compensação pela via sexual, né? Sim, Mari. Então, isso tem alguma coisa a ver com o complexo de Édipo? Porque a gente também vê que em muitas reencarnações vem muitos casos de ex-amantes como filhos, né? Tentando resolver as situações. Uhum. A criança, como diz a Joana de Ângeles, ela é uma imitadora. Ela copia o adulto, né? Então é natural que a criança ela vai vendo ali o- os afetos dos pais, né? Isso não é só em criança, a gente vê cachorro, né? Os cachorros, né? A gente vai fazer um carinho na esposa e o cachorro se mexe no meio e fica com ciúmes e não quer e quer te. Então, é natural que a criança sinta um pouco de ciúmes, sinta um pouco de sentir a margem, né? Porque aqueles adultos estão demonstrando afeto e ela então tende a copiar, né? Ah, então se a mãe né? É o que a mãe, então ele tem um desejo, ela vê o pai dando desejo pela mãe, então, puxa, essa mãe é uma figura desejante, né? Uma figura interessante, né? Tem valor, tem importância, eu também quero ela para mim, né? Então esse é o Édipo, né? Então eu desejo a mãe, e aí eu tento ou copiar o pai, né? Ou ter o pai como inimigo, sai daqui, eu quero a mãe, tipo assim, né? Ou ele quer, daí o que que acontece? Ele vê que ele não consegue a mãe que quem tem a mãe é o pai, né? Então, o que que ele faz? Ele copia o pai para poder, de uma certa maneira, então, conquistar a mãe. Então, esse seria o triângulo edípico. O triângulo de Electra, né? Que é o termo que é usado no caso da menina, né? Quando a menina se apaixona pelo pai e faz esse triângulo com a mãe, né? E claro que aí, daí, né? Pode haver vários fatores do passado enquanto inimizade, enquanto vínculos emocionais importantes, enquanto processos de afetos mal resolvidos, e realmente pode haver também triângulos sexuais antigos, né? Que são reatualizados no cenário familiar para poder ser aplacados, trabalhados de uma certa maneira. E muitas vezes isso emerge como tendências e impulsos que estão ali, né, no inconsciente e pode mobilizar, sim, né, algumas, alguns vínculos incestuosos, né? Seja dos pais para com o filho,
filhos, seja dos filhos para com os pais. Então, pode ter, né, algum tipo de vinculação incestuosa ali e provocar algum conflito a partir dessas dinâmicas do passado que estão ainda sensíveis e não foram totalmente apagadas. Então, pode acontecer, né? É muito complexo, né, tudo isso, né, gente? Então, é, então uma das coisas, sim, Silvia. É, obrigada. Eu ia perguntar o seguinte, em relação, por exemplo, você estava falando, e que a Joana fala, inclusive, a questão do abuso da criança, não só sexual, mas também de físico e tal. Seria, por exemplo, no caso de masoquismo, de sadismo, uma coisa que a criança, é quase que um comportamento que a criança aprende, ou essa criança já traz alguma coisa do passado? Eu estou pensando no caso de uma pessoa em particular que eu conheci, que eu trabalhei, inclusive, que a pessoa traía, saía na rua, era atacado na rua, sabe? Parece que atraía violência desde criança. E trabalhando, inclusive, na vida passada, foi uma vida extrema, sabe? Realmente, assim, de violência e sexualidade envolvido. Seria uma coisa assim que quase que a pessoa traz, ou é uma coisa que pode ser aprendida também? Porque É, parece na, bem ver- mais. na verdade, né, Silvia, é multifatorial, né? A gente nunca pode dizer é só isso ou só aquilo, né? Porque o espírito ele é atravessado por vários processos internos e relacionais, né? Seja de padrões do passado, que está presente aí, às vezes tem vínculos espirituais que também alimentam, né? E criam situações, né? Assim como também a Joana fala, né? É, essas situações de que ela chama de ressenti- é, expressões de ressentimento e medo, ódio, humilhação, né, que vão gerar, né, estados mórbidos da personalidade, a Joana fala, né? Então, tem fatores da infância. Então, os fatores da infância j- são muito, são fatores importantes, mas ele realmente abre os canais, ainda mais quando chega na puberdade, né, com a glândula pineal, é ativado o passado. Então, esses elementos todos se misturam, criando, né, de uma certa maneira, e reforçando processos, né, que estão dentro da gente, né? Então ela fala de pais irresponsáveis, perversos, castradores, né? Que são emocionalmente doentes, né? Às vezes pais inseguros ou pais carentes, né? Tem dois tipos de pais, né? Ou aqueles pais muito carentes, às vezes até carentes sexualmente, e que derramam essa, essa carga, né? Às vezes inseguros também, né? Derrama essa carga de carência em cima dos filhos, né? E pais com sentimentos destrutivos, né? Que carregam, né, coisas mal resolvidas e raiva e desloca para o filho coisas do passado, né? Eu conheço um, um, um rapaz, né, que tem muita raiva do filho dele. Tem coisas do passado, pode haver uma relação do passado entre os dois. Mas ele teve uma história de vida, esse pai do pai dele, né, no caso do avô do menino, muito rígida, de um cara, de um pai muito cobrador, pouco afetivo, né? E com muita dificuldade de reconhecer o filho. E agora ele meio que repete isso com o filho, né? O filho só, não, qualquer coisinha ele já pôde o menino de maneira exagerada. Ele tem uma exigência muito grande de notas, e o guri vai super bem na escola e nunca chega. E qualquer coisa que o guri faça, ele já
dá castigo, tira celular, não pode mais sair de casa, né? Então ele é muito inflexível, né? E a criança começou a ficar obesa, então você vê que a criança já está buscando esse afeto, né? Então, quando há muita agressão verbal, diz a Joana, né? E física, né? Ela fala expressões chulas, ofensiva, ou surras, punições, né? Por nada, né? Então, não precisa ser violência sexuais, né? Isso vai realmente provocar, né? Às vezes estados emocionais, ainda mais se o espírito for muito sensível. Se aquela criança traz uma natureza sensível, aquilo acaba impregnando o psiquismo dela, né? Então, isso vai gerar, né, com certeza, um cenário, né, um universo onde o meu mundo é alimentado, é naturalmente referendado através da violência, da punição, da injustiça, né? E isso, né, vai, de uma certa maneira, criar dentro de mim toda uma representação negativa que eu vou transferir ou vou construir enquanto uma forma de lidar com a vida, né? Então, isso pode ter já uma conotação sexual, né? Seja por frustração, insegurança, que eu já venho por essas punições, então eu fico uma pessoa que eu não consigo, às vezes, a dita a Joana, né? Eu não consigo nem ter um contato com o meu corpo, né? A pessoa acaba não tendo, assim, uma relação harmônica com o corpo, nem consegue nem perceber e registrar a necessidade do corpo, porque muitas vezes fica também uma interdição aí, né? Presente. Então, pode ter tanto já um componente sexual nos conflitos dessa infância ou não, né? Mas que por algum motivo vão sendo buscados depois, né? Experiências afetivas sexuais carregadas com essa carga emocional, né? A gente vê muita violência sexual dos homens com as mulheres, né? O feminicídio, né? A morte das mulheres, a agressão, né? E a mulher não pode expressar desejo, né? Tem várias formas de agressões sexuais, né? Que se faz, que às vezes a pessoa está descontando no outro suas raivas, né? E vem dessa maneira. Então, agora, da onde que vem, né, Silvia? É difícil, porque tem muita. O ser humano é muito complexo, né? Mas como a gente tem várias vidas, sempre tem uma cota de conteúdos e de padrões que fazem parte da nossa realidade do passado. Isso, né? Sempre vai ter, né? Então, até porque essas coisas não são transformadas e elaboradas de uma hora para outra. Tem processos que vêm de quatro, cinco encarnações, né, do passado e ainda está presente. E às vezes a gente não tem força para lutar e a gente acaba, às vezes, alimentando de outra maneira. Então, realmente, isso acaba podendo se perpetuar durante várias encarnações, né? Santiago está perguntando aqui no chat, né? O celibato em que a Igreja Católica impõe o sacerdócio não é violência? Seria a pedofilia uma consequência de celibato forçado? Aí, né, Santiago, eu não sei o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Talvez muitas pessoas se escondem por trás da igreja, né? Pessoas que já têm conflito sexual e não consegue se assumir ou se trabalhar e busca uma vida de celibato através do sacerdócio como uma forma de se esconder e não consegue, né? Então, né, tem várias pessoas, né, que dizem, eu vim de uma cidade muito pequena, no interior, muito preconceituoso, muito preconceituoso, eu, eu era homossexual e não podia assumir, então eu tinha muita culpa, eu tinha muito, né? Então eu fui para o sacerdócio como uma forma de me dedicar a Deus e fugir desse conflito. Então algumas pessoas buscam isso.
E tem mais ainda, realmente, a imposição da igreja, que realmente é uma forma de violência, né? Então, né, eu não digo que a pedofilia seria uma consequência desse celibato forçado, mas as pessoas que têm uma tendência pedófila, né, acabam realmente com o celibato, talvez provocando uma tensão interna que, em vez de ajudar essa harmonização, como diz a Joana de Ângeles, né, gera um reforço do impulso e aí uma, uma forma de buscar, né, essa vivência a partir dessa prática, né? E às vezes a pessoa se esconde por trás também desse lugar da batina, do poder, né, que é a religião e outros poderes também, para poder vivenciar esse tipo de comportamento, né? Então a Joana vai falar dessa questão da harmonização, né? A questão de se harmonizar, que começa por aceitar, né? Aceitar que tu tem os teus impulsos, e aí essa busca de harmonização, né, emocional e um trabalho, né, de poder reconhecer os elementos que estão por trás disso, o que que eu estou buscando lá, a partir daquela compulsão, ou daquele fetiche, ou daquela prática, né, para poder ir entendendo e ir trabalhando na busca dessa harmonia, como ela coloca. Olímpia, Gelson, o que tu achas, não só na questão do celibato, como o Santiago perguntou, mas muitas das vezes nós, em outras religiões, não podemos estar fazendo uma fuga também? sim, claro. Tudo pode ser uma forma de fuga, né? A gente pode usar qualquer religião, algum tipo de Uhum, filosofia, né, como forma de uhum. fuga, né? Ainda mais quando há um discurso rígido, Fanático, né, rígido? fanático, punitivo, né, que associa, né, a sexualidade a coisas, né, que são feias, né? E a Juna fala, nosso problema não é a sexualidade que é feia, não é a sexualidade que é pecaminosa, né? Mas, né, nós, né, com nossas fantasias, com nossas Uhum. questões internas, né, e que tornamos esse processo um processo realmente daí ligado à sombra do sujeito, né? E é muito interessante o que ela coloca, a benfeitora no livro aqui no Encontro com a Paz e a Saúde, ela coloca isso que tu falaste, né? Em outras palavras, não é, portanto, o sexo que aturde o indivíduo, mas a sua mente e conduta depravada que o leva ao desvario, né? Uhum. Então, ela está dando É, recado para nós, né? é. E ela fala, hoje a gente está numa relação mais oposta, né? Mais no sentido de uma liberação, né? E ela fala da mídia também, que a mídia acaba, de uma certa maneira, provocando, estimulando, né? Essa hiperexcitação sexual, ou imagens, né? Desde a E, infância, né? e a própria sociedade estimula muito, né? Mas é isso aí, Débora. Já só estava, quando eu estava estudando esses capítulos, né, eu fiquei vendo assim a correlação que tem com a questão da criança ferida, né, que a gente estudou lá atrás, né, também como que esses temas eles são, né, muito ligados um ao outro, né, exige da gente essa tomada de consciência, de responsabilidade, né, assim depois de adulto, né, de olhar para tudo isso. Mas por outro lado também eu fico me perguntando, Gelson, porque a prefeitura vai falando nessa orientação educacional para uma vida sexual adequada, né? E eu fico vendo assim o quanto nisso que você falou, a gente é despreparado enquanto sociedade, né? Seja principalmente nós adultos para educarmos as crianças, né? Que eu fico Uhum. pensando, com todo respeito, eu fico, meu Deus, como é que tem tanto adulto, né, irresponsável, né, criando criança, né? Porque a gente vai, mas enfim, ficou É para mim essa impressionante reflexão, mesmo, né, como de a gente não sabe educação. lidar ainda, né? E, e não consegue conversar, não consegue acolher, não consegue, né? E eu vejo isso na minha clínica, é interessante. A grande maioria das mulheres com uma certa, na meia idade, por exemplo,
A grande maioria não tiveram nem educação, informação, quando começaram a menstruar. Foi no susto, né? Quer dizer, nem isso, né? Que é uma coisa que é da natureza humana e todas as mulheres vão ter que, em algum momento, vivenciar. Então, a gente vê assim, nas histórias de várias mulheres, né? Uma coisa assim de não falar, não não educar, não orientar, né? E quanto a menina fica perdida ou assustada ou cheia de fantasias, porque não houve um cuidado, né? Para poder acolher, explicar e ajudar a entender, né? Então a gente vê muito isso ainda, né? Presente. Eu sou ali. Tem duas coisas. Uma delas é com relação a que eu fiz uma conexão, sabe, do, do- da falta de informação e também o tempo, né, a época, desculpe, a época vivida. Por exemplo, né, no livro ou na vida de Joana como Clara de Assis. Então, ela no convento, ela realmente tomou a atitude de ajudar as meninas que elas corriam para o convento quando elas engravidavam. Ela tinha que ter lá, né? Porque era uma espécie de vergonha e coisa e tal. E realmente ela chamava também as outras e ajudava. Eu fiz uma palestra em sueco sobre a vida de Joana e essa da Clarice me chamou muita atenção por causa da hipocrisia. Muito maior naquela época do que agora. E, de alguma forma, nós evoluímos um pouquinho, não é verdade? E, então, quando Madre, eu acho que ela, de alguma forma, ela já veio um espírito muito aberto. Talvez não como Joana de Cusa, mas mesmo assim, Joana de Cusa também, porque ela foi também uma professora, ela foi, né, fez um monte de coisa muito boa, e principalmente depois que o marido havia falecido. E ela, como Clara de Assis, ela fez esse trabalho maravilhoso. Ela jamais ela colocou palavras negativas, porque a menina, a mocinha, a moça, né? E quer dizer, tinha o filho e depois que tinha o filho, então ficava o filho para alguém, porque não podia mostrar que ela tinha ficado grávida. Olha que coisa absurda, não é verdade? E outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: onde que teria o parâmetro? Não tem nenhum parâmetro, né? Porque tudo isso que você contou, mostrou, é bem assim aberrante mesmo, muita coisa, né? E daí eu penso, meu Deus do céu, aqui na Suécia, Gelson, é crime. É crime a criança é retirada do pai, ou no caso a mãe, se for o caso, que existe alguma coisa com relação à violência sexual ou mesmo insinuação. É retirado mesmo. Nossa Senhora, basta a criança pode contar até uma professora, por exemplo, né? E é retirado. A criança é colocada para uma família, já que já tem toda uma formação que para cuidar dessa criança, sabe? Sim. Uhum. E agora aquele do pai que se falou, eu fiquei apavorada, porque são com certeza se o meu bebia ou tinha um problema sério, porque ninguém vai assim, sendo É que tão muitas tão vezes, né, grosseiro com o Sueli? próprio filho. Tá? Muitas vezes a família esconde, né? Porque 70% ou mais das violências sexuais são dentro da casa, né? E são familiares, ou vô, tio, ou padrasto, né? Então, às vezes a sociedade não fica sabendo, mas é claro, é crime, né? E às vezes se esconde, né? Então a criança às vezes fica realmente muito vulnerável
e muitas vezes não tem, né? Nem tem como se expressar, tem até medo de expressar, né? Então, isso que é um problema maior. Mas com certeza, a pedofilia é crime em todo lugar do mundo, né? E Joana realmente já tinha essa identificação, né, entre o ego e o self, já era um espírito então, de uma lucidez, né? E capaz de lidar com a vida e abrir caminhos, né, para poder romper com ignorância, com preconceito. Então, ela realmente é uma Atena, né, uma mãe da cultura, uma mãe da consciência, né, trazendo um discurso um exemplo de libertação, né, e renovação e dignidade do ser humano, e em especial das mulheres. E do parâmetro, é assim, por exemplo, o casal, quando é que quando é que, quando é que continua sendo normal ou não? Não, Eu sei normal que é uma quando coisa não, boba que não, eu estou perguntando, mas nada, eu, qualquer erotização em cima da criança não é normal, não, né? não, não, não. Estou falando casal agora. Entre Ah, casais, né? casal, Assim, isso, adultos. na verdade, o fetiche, ele se torna patológico dependendo da dependência, né, da pessoa, né? De repente, eu tenho um fetiche de ter relações vendo uma mulher usando um salto agulha estilo Luís XV, né? Tudo bem ter um fetiche. Agora, uma coisa é tu depender disso para ter ereção e ter sexual. Se a mulher não está vestindo o salto e o calçado Luiz XV, eu não consigo ter relação. Daí já é problemático, né? Então, ter fantasias, ter fetiche, tudo bem. Agora, é o lugar que se ocupa na vida da pessoa que vai colocar se isso é problemático ou não. É o parâmetro. Ah, tá, obrigada. Silvia, estamos finalizando, então tem que ser rapidinho. Bom, bem rapidinho. Em todos esses problemas de compulsão que você estava falando, quanto em tudo isso é a questão do poder? Porque, às vezes, por exemplo, a questão de estupro, um monte de coisa, tem sempre aquela questão do poder, de você abusar de uma pessoa que está mais fraca. Como que isso pesa em relação a isso? A Como é que você questão do diz isso? poder sempre é um elemento muito presente na relação com o amor, né? Porque como o poder é é um substituto do amor, né? É um par de opostos com o amor, então o poder está muito presente, geralmente, por trás dessa busca de autoafirmação, de controle, de reconhecimento de valor. Então, tu vai ver realmente muito jogo de poder nesses processos todos, seja nas relações de pedofilia, seja nas relações, mesmo que o discurso possa não ser esse, né? Mas tem, né? Ou nas relações de violência, nas relações de sadomasoquismo. Então, a questão do poder acaba sendo um elemento presente e um componente, né, nessas dinâmicas todas, né? Porque, em realidade, parece, pelo que a gente lê e estuda, tem sempre realmente aquela questão praticamente em todos esses exemplos que foram dados, a questão do poder, de você, ou como você disse, a pessoa está com raiva de si mesmo, tem alguma coisa, Sim. desconta no outro, quer dizer, tem Uhum. sempre um membro que é mais fraco, por exemplo, mulher, tem muitas mulheres, eles apanham do marido e não falam nada, ficam É, quietas, esconde da família, essas coisas todas. isso. Daí isso pesa de certa forma. É. Parece que tem sempre aquela coisa de um ser mais forte que o outro e usado, abusado. Tem muito disso, com certeza. E esse poder se faz de todas as várias maneiras, né? Seja emocional, seja financeiro, seja próprio sexual. Às vezes é direto, às vezes é indireto, né? Mas está muito presente aí, né? Ok, com isso então a gente encerra o nosso encontro de hoje.